Pode se assentar. Quando eu estava com 15 anos, eu tinha alguns amigos que levavam Jesus a sério. Porque às vezes a gente está na igreja com pessoas que não levam Jesus a sério, mas esses meus amigos eram assim. E nós tínhamos algumas aspirações na área militar, tanto que alguns enveredaram. Nós queríamos fazer a Academia do Barro Branco em São Paulo, Polícia Militar, ou então a XPSEX, que é a Escola Preparatória para Cadetes do Exército, em Campinas, e depois uma ideia de ir para a AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, lá em Resende, no Rio de Janeiro. E a gente fazia alguns acampamentos na Serra da Cantareira, nós fazíamos alguns tempos de caminhadas ali na Serra do Mar, nós fizemos isso algumas vezes em Paranapiacaba, um lugar que vai descer para a Serra de Santos, e a gente curtia muito isso. Eu confesso a vocês que sempre fui um admirador da carreira militar, porque eu gosto muito da ordem, gosto da disciplina, gosto da estratégia, gosto de missão, de ralo, de desfile, de banda, dos aparatos, da hierarquia. Eu aprendi isto. E mesmo na minha infância em Minas Gerais, toda vez que nós entrávamos lá na escola, a gente ia cantar o hino nacional, coisa que a gente já perdeu por muito tempo. E por incrível que pareça, hoje você usar a bandeira do Brasil, você usar um traje assim, parece que você está dando conotação para o candidato A, B ou C. Mas o patriotismo, ele vai muito mais do que isso, e a gente tem que amar nossa nação. E aqui eu quero agradecer a Deus, porque tem alguns militares nessa igreja que servem ao Senhor. Esse equipamento aqui, alguns me emprestaram, o Tiago Lennon. E esse aqui era de um grande soldado que não está mais entre nós. Esse aqui é do Cleiton, pastor que faleceu ano passado de Covid. É interessante que a linguagem militar, ela percorre toda a Bíblia. O Senhor da Bíblia é chamado do Senhor dos Exércitos, que é Jeová ou Yehová Shabaoth, Senhor dos Exércitos. Deus tem 4 poderosos exércitos na terra. Primeiro, natureza. Quem pode lidar com terremoto? Quem pode lidar com tsunami? Quem pode lutar com a enchente, com a ventania? O segundo grande exército é o exército dos anjos do Senhor, que passam por toda a terra e eles têm voz de comando também. O terceiro exército é Israel. Estava ouvindo, tem uma coisa fantástica, porque desde o Velho Testamento Israel foi muito destacado na luta contra os inimigos fronteiriços. E por último, agora em 1967, na Guerra dos 6 Dias, quando Israel contra 6 nações, eles estavam praticamente sem condições de vencer, mas Deus lhe deu vitória. E o quarto exército é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que se reúne no nome de Jesus. Então a gente encontra na Bíblia uma linha militar. A gente encontra Abraão, que foi lutador, Jacó, Isaac, Josué. Nós encontramos Jefité, Gideão, Samuel e Davi, o rei Davi. Através do profeta Isaías, nós temos uma afirmação de que o Senhor dos Exércitos passa revista às tropas de guerra. O profeta Joel diz que como um povo poderoso posto em ordem de combate. E o apóstolo Paulo descreve os discípulos de Jesus como aqueles que possuem armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E a igreja de Éfeso, Paulo descreve que a nossa luta não é contra gente, contra pessoas, contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Portanto, diz ele, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Você tem que pôr o cinto da verdade, couraça da justiça, bota do evangelho, capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé. E você tem que estar bem aparamentado. Então Paulo, com uma visão um pouco romana, porque ele viveu junto com soldados romanos, ele pôde dizer da importância do crente em Jesus, do discípulo de Cristo ser assim. E numa das últimas cartas de Paulo ao jovem Timóteo, que foi a segunda carta, ele diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. E ele encerra esta carta dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nada mais me resta senão a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Então a Bíblia está impregnada de uma linguagem militar. E você que conhece um pouquinho mais da estrutura militar, ela tem infantaria, logística, artilharia, regimento motorizado. Você vai encontrar a engenharia, comunicações, também o suprimento e departamento médico. Mas na hierarquia você vai encontrar os oficiais generais, que você entra em marechal, generais de exército, de divisão e de brigada. Mas você também tem os oficiais superiores, que são coronel,
o tenente-coronel e o major. Depois vem numa hierarquia os oficiais intermediários, que são o major, o capitão. E depois os oficiais subalternos, primeiro e segundo tenente. E os praças especiais, que são aqueles que aspiram a oficiais. E em final da torre entra os praças. Os praças são subtenente, primeiro, segundo, terceiro, sargento, taifeiro, cabo e soldado. Patriotes. Quando a gente vai lá na língua grega, você vai perceber que a palavra soldado é stratiotes. E essa ideia de stratiotes é o soldado mais baixo em termos hierárquicos. E Paulo está dizendo assim que você tem que participar do sofrimento de Jesus como um stratiote, como um soldado raso, como alguém que está no nível mais baixo da hierarquia militar. Portanto, há um texto de autoria do próprio apóstolo Paulo, e eu quero utilizar esse texto quando ele escreve à igreja de Corinto, que para mim parece uma ordem militar. Eu queria convidar você a ler comigo, usando um pouco uma oratória com uma entonação militar. Então abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 16, versículo 13 e 14. Se nós tivéssemos exército, esses dias fui numa troca de comando. Elvis era alguém dessa igreja e ele foi para Brasília e ele deixou o comando e nós tivemos uma cerimônia muito bonita. E é interessante a forma como eles reagem. Se você puder, eu lembro que uma vez Israel estava no monte, eles iam entrar na terra prometida e as bênçãos seriam declaradas. E eles deveriam dizer, assim seja. E as maldições também eram declaradas. No exército, quando você dá uma ordem, fique alerta, eles, sim, Senhor. Vocês podem me ajudar? Eu vou dar as ordens que esse texto traz para você, e você pode responder para Deus isto. Põe para mim o pessoal da mídia, o texto não está pegando aqui no seu computador. Texto de 1 Coríntios 16, 13 a 14. Então eu direi as 5 ordens que esse texto traz, e vocês vão dizer, depois de cada um, sim, Senhor, mas falam como soldados e como exército do Senhor. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Glória a Deus por isso. Nós temos trabalhado esses últimos dias os discípulos proféticos no mundo caótico. Porque quando a gente fala no mundo, que a Bíblia descreve que jaz no maligno, fala do mundo tenebroso, fala de que nos últimos dias virão tempos difíceis, há uma descrição bíblica que o mundo no final dos tempos piorará. A gente viu há 2 semanas atrás que Davi, ele entra numa história do episódio de Ziclag, num momento de caos. Porque os amalequitas invadiram o acampamento dele, eles estavam junto com os filisteus, e quando eles chegaram, tinham levado todos os bens, todo o patrimônio, as esposas e os filhos de Davi. E ele agora, diante desse caos, ele tem que criar coragem, e a gente mostrou que Davi, ele é um protótipo, é uma referência de um discípulo profético, porque ele enfrenta a situação caótica, ele reconhece que por ele mesmo ele não consegue nada, ele se reanima em Deus, ele agiu com coragem e com determinação, e ele conquista a restauração. No domingo passado, o pastor Alessandro trabalhou sobre os discípulos operacionais. Ele usou aquele texto da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, e mostrou como é que os discípulos têm que entrar na história. Você, como discípulo de Jesus, você não é um espectador, você não é um assistente, você é um protagonista, você é um coadjuvante. E os discípulos que estavam com Jesus participaram daquele processo de mudança, de transformação de pães em peixes, e eles participaram disso. Então hoje, eu quero pensar nesse tema, verdadeiros soldados de Cristo. Paulo faz uma descrição como serão os homens nos últimos dias. E eu creio que ele contrasta aqui, sem querer, mas como é que ele orienta a igreja de Corinto e como é que é previsto para os últimos dias. No texto de 2ª carta de Timóteo 3:1, ele diz que os homens serão, nos últimos dias, egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem,
traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então ele coloca que nos últimos dias nós vamos enfrentar esse tipo de gente. Mas aí ele chega para nós e diz assim: vocês, portanto, fiquem alertas, vocês permaneçam firmes na fé, vocês, por favor, sejam homens e pessoas de coragem, vocês sejam pessoas fortes, e tudo que vocês forem fazer, façam com amor. Então ele contrasta para mim o comportamento dos homens dos últimos dias com o comportamento que Deus espera dos seus discípulos. Existe uma expressão popular que diz curto e grosso. Essa expressão designa uma pessoa rápida e objetiva. E Paulo aqui nesse texto, com essas 5 ordens, 5 imperativos, ele para mim é curto e grosso. Porque na verdade ele é objetivo, ele não entra no lenga-lenga, ele não fica enrolando, ele vai direto ao cerne, ele traz a informação de como é que as pessoas devem se comportar. E eu quero olhar com você de forma bem objetiva esses 5 imperativos. Primeiro imperativo: fiquem alertas. A orientação de Paulo aqui é a recomendação à vigilância. É o mesmo que dizer: fique esperto, tome cuidado, que nenhuma calamidade destrutiva te pegue de surpresa. Jesus também recomendou essa vigilância, porque ele diz lá no final do Evangelho de Mateus, capítulo 25, dizendo assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem virá. Mas esse mesmo Jesus, ele diz para os seus discípulos que estavam no Getsemane, dormindo enquanto ele estava em profunda agonia, ele chegou para os seus discípulos e acorda: ei, por favor, vocês nem por uma hora conseguiram vigiar? Vigiem, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vigie, porque Jesus virá. Vigie, porque a sua carne é fraca. Mas a gente continua, porque Pedro, ele vai falar o seguinte: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge. Então fique esperto, porque o diabo fica aguardando uma vacilada sua para lhe dar uma rasteira e derrubar você da fé e derrubar você dos caminhos do Senhor. E Paulo segue o mesmo curso: sede vigilantes. O lema escoteiro foi criado pelo fundador Baden-Powell, e ele dizia: be prepared, quer dizer, esteja preparado, sempre alerta. Esse era o jargão dos escoteiros. Estar preparado mentalmente, através de uma disciplina, para reagir diante de situações inesperadas, para saber como reagir. E o Senhor, na sua palavra, você consegue, através da palavra dele, adquirir todo o preparo mental necessário, mas esteja preparado também fisicamente. Sabe que aqui nós precisamos ser mais cuidadosos. Paulo dá uma recomendação muito específica para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ele não fala tem cuidado das coisas espirituais e depois de você mesmo, mas ele coloca em primeiro lugar: tem cuidado de ti mesmo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: tem cuidado de você mesmo. Que é esse cuidado? Cuidado físico, cuidado com o seu sono, cuidado com a sua alimentação, cuidado com o seu descanso, com o seu repouso, cuidado com a sua higiene, cuidado com o seu check-up. Então, você, para ser vigilante, tem que estar alinhado. Cuidado físico, mas também um cuidado emocional. Eu estava lendo um depoimento de um brasileiro com nacionalidade israelense, e ele disse que ele participou do treinamento e serviço obrigatório em Israel. Lá em Israel, 3 anos para homens e 2 anos para as mulheres, quando vão servir o exército. E é interessante que lá, depois que você serviu, essas pessoas que estão engajadas, elas andam com a arma para tudo quanto é lado. Você vai em lanchonete em Israel, você está em Jerusalém, e aqueles moços, tudo à paisana, sem farda alguma, com aqueles baitas fuzis e metralhadoras, tudo na mão, eles põem em cima da mesa da lanchonete. Eles vivem assim. E eles compõem um dos exércitos mais preparados hoje, nos últimos dias. E esse homem estava dizendo, esse jovem dizendo assim, que participar do Israeli Defense Forces, que é IDF, para ele foi um marco de superação, um marco de garra, um marco de suor, de dor, de lágrimas, de disciplina, de medos, de desafios, de lesões, de responsabilidades, incertezas, de dificuldades, obstáculos, força e determinação. E ele diz: eu ultrapassei os limites físicos, emocionais e psicológicos, percorrendo milhares de quilômetros com um peso nas costas e no meio de água, centenas de noites em clara, patrulhas e operações insanas. No alistamento dele, 20 homens foram alistados, 6 concluíram, somente 4 foram aprovados.
Você acha que você é um indivíduo que vigia hoje e você está preparado? A segunda ordem de Paulo para a igreja de Jesus, que é também o seu exército, é: permaneçam firmes na fé. Há uma tendência de falta de continuidade das pessoas. David Yong é um autor coreano e ele escreveu uma vez um livro chamado Vida e Carreira. E ele pegou as escrituras sagradas e fez um levantamento estatístico. E ele comprovou que a cada 3 pessoas, uma só termina bem. Essa estatística é assustadora, porque tem pessoas que começam mal, mas terminam bem. Mas tem gente que começa bem e termina mal. Eu não sei em que parte você está nessa estatística, mas a ideia é que você precisa dar ideia de continuidade, de perseverança, de persistência, de permanecer firme na fé. A palavra permanecer tem a ver com isto. E sempre também foi uma preocupação bíblica. Jesus orientou: qual de vocês que pretende construir uma torre não senta para calcular, para não passar vergonha de depois começar e não concluir? É importante que aquilo que você comece, você termine, você acabe. O apóstolo Paulo recomendou a Timóteo: combate pelas profecias que você recebeu, combate firmado nelas o bom combate, mantendo a boa consciência e a fé, mantendo, continuando, persistindo, perseverando numa boa consciência e numa boa fé. Em João 6, Jesus fez um discurso pesado para os seus discípulos. E à vista desses discursos, o texto bíblico descreve que as pessoas começaram a sair. E Jesus, olhando aquelas pessoas, ele chegou para os seus discípulos mais próximos e diz assim: querem ir vocês também? E Pedro levanta e diz assim: Senhor, Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Nós queremos perseverar, nós queremos continuar, nós queremos persistir, nós queremos seguir à frente. Portanto, meu amigo, o discípulo do Senhor Jesus Cristo tem que ser perseverante na sua missão. Você não escolhe a missão. O seu superior é quem te dá a missão. E um soldado bom, ele vai poder dizer assim: missão dada? Vamos lá, missão dada? Tomara que seja assim na sua vida, esposo. Tomara que seja assim na sua vida, esposa, pais e filhos. Que as missões ou que a missão que você recebeu de Deus, você possa cumprir. Só vou pedir para o Adilson dar uma arrumadinha, tem algum som fazendo barulho e estralo. Adilson, não sei onde você está, mas ajuda a gente, por favor. Terceiro imperativo: mostre coragem. A ideia portai-vos varonilmente, num primeiro momento parece assim: comporte-se como gente grande, larga a mão de ser criança, sejam vocês pessoas de coragem. Existe um assombro da timidez e do medo na maioria das pessoas. Essa semana eu visitei o texto bíblico de Juízes, quando fala de Gideão. O anjo chegou para Gideão e disse assim: homem valente. A palavra valente aqui é gibor. Então, esta ideia de coragem, ela é também estimulada. E sempre a coragem e com a força, a coragem e a força vão andar juntas. O nome de Jesus, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, é o Gibor. O Deus que é forte, é o Gibor. O povo foi chamado então para, junto com Gideão, lutar contra os midianitas. 32 mil homens apresentaram. Deus chegou para Gideão e disse: Gideão, é muita gente. Porque se vocês ganharem a guerra, vocês vão dizer que nós é que ganhamos. Chega para o teu exército de 32 mil homens e diz o seguinte: os tímidos, os medrosos, podem voltar para casa. Sabe quantos ficaram no exército de Gideão? 10 mil homens. Porque não comporta numa guerra, não comporta numa luta, não comporta no exercício do serviço, gente com medo, gente fraca, gente que está fragilizada e tímida.
O povo foi chamado para lutar então contra os midianitas, e depois teve ainda mais um teste que o Deus faz, e daqueles 32 foram para 10.000 homens, e Deus selecionou apenas 300 homens. A Bíblia estimula você à coragem. Coragem quer dizer uma moral forte perante o inimigo, perante o perigo, perante os riscos. Determinação, bravura, intrepidez e ousadia, é aquela firmeza de espírito para enfrentar as adversidades. Eu achei fantástica uma definição de coragem, é esta aqui: capacidade de agir apesar do medo. Uma pessoa corajosa, ela tem medo, mas ela não é imobilizada pelo medo, ela é capaz de reagir. Deve-se notar então que a coragem não significa essa ausência do medo, mas a ação apesar dele. Moisés falou para Josué: ser forte e corajoso. Deus disse a Josué: ser forte e corajoso. Davi chegou para o seu filho Salomão, que ia tomar posse como rei em Israel, e disse a ele: Salomão, ser forte e corajoso. Não temas, não te desalentes, faz a obra. Não temas nem te desanimes, porque o Senhor teu Deus está contigo, e há de ser com você, não vai te deixar, não vai te desamparar, até que você acabe as obras do Senhor. Chega para a pessoa que está ao seu lado e diz: ser forte e corajoso. Sabe que um dos textos do profeta Ageu, o próprio profeta chegou para Zorobabel e para Esdras e disse: ser forte e corajoso. Talvez você veio aqui nesta noite para ouvir de Deus para o seu coração: ser forte. Cuidado com a sua timidez, cuidado com a sua fragilidade, cuidado com a sua fraqueza. Você que quer recuar, Deus te diz nesta noite: ser forte. Mas também ser corajoso, mas também Deus chama a gente para ser forte. E aqui há um fantasma, o assombro da fraqueza. Quantos aqui passaram pelo Covid? Levanta a mão. Olha só. Quanta luta foi isso aí? E quanta debilidade que o Covid trouxe. Eu fiquei 3 meses fazendo fisioterapia pulmonar. E eu falei: puxa, não tinha forças. E numa das minhas saídas de sexta-feira para o campo, eu fui numa propriedade e vi que a pessoa lá estava fazendo a grama do quintal com aquele carrinho de empurrar, aquele cortador de grama. Eu falei: vou ajudar. Mas olha, eu nunca suei tanto, nunca fiquei tão cansado. Eu fazia um pouco, já sentava. Eu me propus a ajudar aquela pessoa. Mas eu vi o quanto o Covid tinha judiado de mim. Na galeria dos heróis da fé, o texto diz assim, que da fraqueza, aqueles heróis da fé tiraram força. Da fraqueza, fizeram-se poderosos em guerra. E esse texto diz: fortalecei-vos. É um verbo imperativo e na voz passiva. Quer dizer que você deixe-se ser fortalecido por pessoas que Deus vai levantar. E essas pessoas vão te ajudar. Então a coragem ela é importante, mas você precisa também de fortalecimento. E há um texto de Provérbios que sintetiza de uma forma espetacular, quando ele diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Vamos dizer juntos? Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Tem gente que quer entregar os pontos. Esses dias eu estava tão cansado, mas eu tinha uma visita para fazer no hospital. Falei: eu preciso ir lá. Na minha fraqueza, pedi força e fui. Cheguei lá, logo na entrada tinha uma irmã da igreja que estava com crise de ansiedade. Já atendi essa pessoa. Vi uma família que é cliente do banco que eu sempre atendi e que tinha um marido lá na UTI. Então, 1, 2. Chegando lá na UTI, orei com essa pessoa com quem eu ia orar. Fiz isso com ela, orei com essa pessoa da família. E uma pessoa, enquanto eu orava do lado, naquele lugar fechado, com um pano assim, ela nem me viu, ela disse: pastor Edson. Aí vi que era uma outra pessoa que estava hospitalizada ali na UTI. Às vezes a gente não tem vontade, às vezes a gente está fraco, mas a gente tem tirado da fraqueza força. E quando eu saí daquele lugar, eu tinha visitado 5 pessoas que estão numa situação muito mais precária do que eu e você. E aquilo foi importante para eu entender que quem nos revigora não somos nós mesmos, mas é o Senhor. Por fim, façam todas as coisas com amor.
Porque as pessoas lidam com as coisas de algumas formas. Primeira, comportamento seletivo. Eu faço o que eu gosto. Segundo, comportamento induzido. Eu faço porque eu sou obrigado. Terceiro, comportamento relapso. Eu vou fazer rapidinho, de qualquer jeito, para acabar logo. Quarto, o comportamento interesseiro. Eu vou fazer porque se eu fizer, eu vou receber isso em troca. Não é assim que Paulo diz. Façam todas as coisas. Você não pode ser seletivo. Você tem que fazer todas as coisas que te forem confiadas em suas mãos da melhor forma possível. Ele diz, façam todas as coisas com amor. Hoje cedinho eu vim fazer minha torre de oração aqui, andando em volta desse espaço de manhã. Tinha outro irmão com um tratorzinho, ele irmão voluntariamente pegou o trator hoje e veio aguar a rua. Achei muito linda essa atitude desse irmão. Eu passei perto do nosso cachorro, Lohan. Ele estava ali cheio de fezes dele. Eu falei, como é que eu posso demonstrar amor para esse cachorro? Vou pegar uma vassoura, vou varrer aquelas fezes, deixar ele em um lugar cheiroso. E ele ficou me observando. Qualquer coisa na sua vida, se você for fazer, faça com amor. Tem alguns irmãos que estão no estacionamento, algumas pessoas que prepararam seu café, algumas pessoas que estão recebendo você com alegria. Faça tudo com amor. Lava a sua roupa amanhã cedo com amor. Engraxa o seu sapato com amor. Submeta-se àquele seu chefe com amor. Faça os seus estudos na universidade com amor. Dê um copo d'água com amor. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Olha o contraste do que Deus espera de mim e de você como discípulos do Senhor. Você tem que ser versátil, você tem que ser prestativo e você tem que ser fraterno naquilo que você faz. Versátil, MacGyver. Quantos assistiram MacGyver aqui? Que cara, né? Ele tinha solução para tudo. Seja um MacGyver. Seja versátil. Muito cuidado com essa pessoa que só faz uma coisa, só apertar o botão do Charlie Chaplin, só aquela porquinha. Para com isso, seja mais versátil, seja prestativo, ajude pessoas e seja fraterno em todas as suas realizações. Marca da besta qual é? Número da besta 666. Número do cristão. Da besta vocês sabem, né? Do cristão não. Número do cristão é 1335. Lá em João 13:35 diz o seguinte: nisto serão chamados meus discípulos, serão conhecidos como meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Essa é a marca do cristão. Qual é a marca do cristão? Amor. 13:35. Essa é a marca que deve ser levada por você quando você sair dessas portas e ir para a cidade de Dourados. Vamos ficar em pé. Discípulos proféticos no mundo caótico são soldados de Jesus. Eu vim hoje só para marcar isso na sua mente. Você é soldado de Cristo. Não estou dizendo de general, de patente, coronel, não. Você é um raso, soldado raso, que nem que eu. Você é um soldado de Jesus Cristo. E se você é soldado de Jesus, fique esperto, seja vigilante. Se você é um soldado do Senhor Jesus Cristo, é importante que você sempre guarde no seu coração a firmeza na fé. Quero chegar até o fim da minha vida fiel a Jesus Cristo. Permaneçam firmes na fé. Nós não somos aqueles que retrocedem. Ser corajoso, ser forte, e todos os vossos atos sejam feitos com amor. Pai, obrigado, porque o Senhor nos dá uma voz de comando forte, para a gente viver nesse mundo, de forma a manifestar a fragrância de Jesus Cristo, por onde estivermos. Que o Senhor encontre aqui nesse exército, verdadeiros discípulos proféticos, como soldados de Jesus, vigilantes, perseverantes, corajosos, fortes e fraternos. Que o Senhor encontre isso na minha vida e na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém.